Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai bendito, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, que esta palavra seja pão quente, ó Deus, para alimentar as nossas almas. Seja água viva para saciar a nossa sede. Seja verdade para libertar o nosso coração de todo mal. E que o Senhor esteja santificando os nossos corações e que possamos juntos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, esse é um relato que mostra que o homem está indo de mal a pior, que Deus viu a maldade no coração humano. A humanidade em rebelião contra o Criador e o pecado que vai seguindo o homem, e o homem vai se chafurdando cada vez mais no lamaçal do pecado. É como uma carne em decomposição que atrai a presença de moscas e também urubus. Se você matar uma galinha, por exemplo, deixar no seu quintal, né, fica o mau cheiro, as moscas descem sobre aquela galinha e até mesmo o urubu pode vir. É o que acontece com os restos mortais de um boi, de um cachorro, né, e de qualquer animal que possa ficar morto em um terreno. O cheiro fica horrível, o ambiente é fúnebre, é de morte, e esse animal, para acabar o cheiro, geralmente a pessoa enterra, né, ou fica bem longe. E nós podemos perceber o seguinte: isso também acontece com o ser humano. Por mais que nós amamos os nossos entes queridos, por exemplo, meu pai faleceu com 63 anos, por mais que eu o ame, a minha mãe o amava, os meus irmãos amavam o meu pai, chega um momento que a gente tem que sepultar o ente querido que faleceu. Pois quando o sangue para de fluir no nosso corpo, o que acontece? A carne apodrece. Por esta razão, meus irmãos, Deus iria sepultar a humanidade nas águas do dilúvio. Sabe por quê? Porque ela estava cheirando mal, estava em decomposição moral, era como a carne apodrecida que precisava ser sepultada. É por isso que Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus estava dizendo que durante 120 anos Deus ia sepultar aquela geração inteira, e que Deus iria salvar apenas uma família, a família que entrasse na arca. É por isso que Deus mandou que Noé fizesse a arca. Em face disso, meus irmãos, nós podemos ver em primeiro lugar o seguinte: que a humanidade caída amplia a sua maldade com o tempo. Esse é o nosso primeiro ponto. O crescimento da raça humana trouxe o avanço da iniquidade. O verso 1 fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E quanto mais gente, mais pecado, mais corrupção, mais maldade. O que era para ser uma bênção transformou-se numa maldição. O pecado é o uso do bem para o mal, é o uso do melhor para o pior. Nós podemos ver, por exemplo, Deus fez as mãos para que o homem pudesse trabalhar, e às vezes ele usa essa mão para matar, ou usa essas mãos para furtar, ou usa essas mãos para machucar, para violentar, para denegrir a imagem de alguém, acusando. E aí nós podemos perceber que a Bíblia diz que quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Quanto mais pecadores, mais pecados. A grande quantidade de transgressões incentiva os homens a pecar. O pecado é como uma lepra contagiosa. Veja o Congresso Nacional, veja o mensalão, o petrolão, o cuecão. Não tem gente que colocou dinheiro na cueca? Dinheiro na cueca, 1 milhão, gente que colocou dinheiro na meia e fez oração ainda.
Nós podemos ver o malão, uma mala e várias malas com 52 milhões de reais, fruto da corrupção, em várias malas, e agora o covidão. O dinheiro que era para ser usado para fazer os hospitais de campanha e para combater a Covid, muitos políticos enfiaram no bolso e desviaram o dinheiro público. Quanto mais pecadores, mais pecados. Veja bem a parada gay que acontece em São Paulo, agora não está acontecendo por causa da pandemia. Veja bem os carnavais que acontecem pelo Brasil afora, graças a Deus, no ano de 2021 não aconteceu por causa da pandemia. Quem é que viveu aqui para ver o Brasil sem carnaval? A nossa geração. Na pandemia, viveu para ver o Brasil sem carnaval. Então a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus não precisa de 1000 testemunhas e nem de muitos delatores para julgar os homens. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe que nós somos. Tudo está patente diante dos seus olhos. Nada pode ser escondido de Deus. A Bíblia diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ninguém pode esconder de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que o seu coração era mau, diz o texto. A Bíblia diz que Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O pecado, meus irmãos, é tão terrível que pode nos levar mais longe do que a gente quer ir. É tão terrível que pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar. É tão terrível que pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. Segundo John Stott, somos igualmente capazes do mais sublime gesto de nobreza e da mais vil crueldade. Vocês já viram aquele médico que era para defender a vida? Matou aquela criança? Henry. Um médico que fez juramento de salvar uma vida, matou juntamente com a mãe, com o consentimento da mãe. No momento, meus irmãos, nós podemos comportar-nos como Deus, a cuja imagem somos criados, mas logo depois agimos como animais, dos quais deveríamos diferir completamente. Foram os seres humanos que inventaram os hospitais para cuidar dos doentes, universidades onde se cultiva a sabedoria, assembleias e congressos para o governo justo dos povos, igrejas onde adorar a Deus, mas foram eles também que inventaram as câmaras de torturas, os campos de concentração, os arsenais nucleares. Estranho, incrível paradoxo, nobre e ignóbil, racional e irracional, moral e imoral, divino e animal. É assim o ser humano, por causa da queda. A queda atingiu a todos nós. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos que a humanidade corrompida mistura as duas linhagens, a santa e a rebelde, indo contra o plano de Deus. Neste texto nós podemos ver aqui que os filhos de Deus casando-se com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Alguns pensam que são os sucessores tirânicos de Lameque, que tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram, haréns para os reis da antiguidade. Outros pensam que são os anjos casando-se com as filhas dos homens. No entanto, meus irmãos, não pode ser anjo. Sabe por quê? Porque os anjos não se casam, não se dão em casamento. Os anjos são assexuados. Os anjos não se casam e nem se dão em casamento de Jesus. No entanto, esses filhos de Deus são os descendentes de Sete. Lembra lá do descendente de Sete, que nós vimos na mensagem passada? O descendente de Sete veio Enos, e a partir de Enos veio se invocando o nome do Senhor. E esta é a linhagem santa, os filhos de Deus. E os filhos dos homens aqui são os descendentes de Caim,
E os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, ou seja, uma linhagem santa, casando-se com uma linhagem que não servia a Deus, rebelde contra Deus. No entanto, esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, que se casaram com as filhas dos homens, ou seja, os descendentes de Caim. Em outras palavras, as duas sementes se misturando, a linhagem santa, aquele que invocava o nome do Senhor, que andava com Deus, e a linhagem impiedosa de Caim. Lembra de Caim? Caim que matou Abel, seu irmão, cometeu um crime triplamente qualificado. Caim que quebra os padrões de Deus e exalta o ódio, a vingança e a morte. Lembra de Lameque? Matei um homem porque me pisou e o outro porque me feriu. Era descendente de Caim. O plano de Satanás, meus irmãos, é impedir a vinda de Jesus, é destruir a igreja. Nós vivemos hoje no mundo anticristão. Você acha que os nossos governantes amam a Deus? Não. Ama a igreja? Não. A igreja é odiada pelo mundo. O mundo odeia a igreja. Nós vivemos no mundo anticristão. Por exemplo, eu defendi na faculdade de Direito, quando estava ali estudando, me formei, passei na prova da ordem, e quando eu defendi o casamento heterossexual, casamento entre um homem e uma mulher, eu fui vaiado. Meus queridos irmãos, mas eu posso ser vaiado pelos homens, mas eu quero ser aplaudido por Deus, defender os valores de Deus, a família no plano original de Deus. Há um impulso demoníaco de misturar as linhagens. O casamento misto era proibido para o povo da antiga aliança. Não contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O casamento misto também é proibido na nova aliança. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Casamento não é união apenas de corpos, mas união de almas. Eu conheci uma irmã que ela contraiu um casamento misto, e ela abandonou a igreja e foi adorar os ídolos do seu marido. É triste. O casal, meus irmãos, crente deve servir ao Senhor, senão o lar já começa dividido. A nossa confissão de fé de Westminster diz: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar-se somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas, ou que mantêm heresias perniciosas. Algum tempo atrás, menos de um mês, eu fui visitar uma jovem, namorando com um rapaz não crente. Eu disse: olha, você gostaria de casar com uma pessoa que bebe? Eu falei: não, pastor. E olha, você é crente, vai para a igreja, aí você recebe a notícia que o seu marido está no bar. Aí ele está bêbado, aí ele cai no chão, e aí vomita, o cachorro vem e lambe a sua boca. Você gostaria de ter um casamento assim? Ela diz: não, pastor. E ela, então, meus irmãos, graças a Deus, ela terminou esse namoro porque ela descobriu que antes de casar com esse rapaz, o rapaz já estava traindo ela. Aquilo tudo que eu tinha falado com ela aconteceu dentro de uma semana. E ela só descobriu porque uma pessoa que queria sair confessou e mostrou a foto aqui, ó. Estou te mostrando aqui, se você entrar nesse casamento, vai ser isso e isso. E eu louvei a Deus porque ela descobriu antes. Sabe por quê? Porque muitos descobrem depois.
Já vi meninas que casaram na igreja com pessoas que não temiam a Deus e pegaram doenças venéreas e outras até AIDS. Estão tomando coquetel para não morrer. Nós devemos defender a família, meus irmãos. Quando Deus faz isso com a gente e mostra para a gente para defender a gente, Deus sabe lá na frente. A gente conhece aqui agora. Quem sabe que estará vivo amanhã? Nenhum de nós sabe. Nós não conhecemos o futuro, nós conhecemos agora, o instante. Deus conhece o futuro. E Deus não quer desgraça para a sua vida, não quer a sua destruição. Por exemplo, um diplomata não pode casar-se com estrangeira sem uma permissão expressa do governo brasileiro. Por quê? Porque ele não pode ter uma união com a pessoa que é inimiga da sua nação. Como poderia um representante da nação brasileira ter um inimigo mais íntimo de todos os relacionamentos com alguém que é representante do Estado inimigo? Assim também, meus irmãos, os filhos de Deus são diplomatas do reino de Deus, representando o governo de Deus. Como os representantes do reino de Deus podem se unir no mais íntimo dos relacionamentos com alguém que é representante do reino do inimigo? Por isso a Bíblia diz o seguinte: não vos punhais de julgo desigual com os incrédulos, porque que união do crente com o não crente, o incrédulo? Que união das trevas com a luz? Via de regra, meus irmãos, o crente que se casa com o descrente acaba abandonando os caminhos do Senhor. Por isso nós devemos saber que famílias fortes, igrejas fortes. Deus quer fortalecer a sua família, Deus quer fortalecer o seu lar, Deus ama a sua família, e Deus quer que você seja abençoado na relação de crente com crente, num casamento que glorifica a Deus, e nós devemos prezar por isso. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, a graça de Deus na vida de Noé. Deus estava triste com a humanidade. Veja bem o que Deus diz aqui. Veja o que diz o versículo 6, todos juntos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus estava triste com a humanidade. Assim como o pai afetuoso vê a insensatez do seu filho rebelde e desobediente, que não apenas o irrita, mas o aflige e faz com que ele deseje não ter filhos. Nenhum pai quer um filho alcoólatra, nenhum pai quer um filho drogado, nenhum pai quer um filho na sarjeta. O pai, quando tem o seu filho, ele quer o filho na presença de Deus. Veja aqui o Marcelo, aqui o exemplo dele aqui. Quer ver o Guilherme servindo a Deus, servindo ao Senhor? Quer ver a sua filha servindo a Deus? Nenhum pai quer ter uma filha prostituta. Quem quer ter? Eu não quero. Nenhum pai quer ver o seu filho nas drogas e nas más companhias. Nenhum pai quer ter o filho assaltante. Nenhum pai. Certa feita eu visitei uma família em Lindéia, e o filho dormia de dia, o dia inteiro dormindo. À noite ele se transformava, dava 9 horas da noite, ele acordava e ia saltar. Um dia o menino chegou correndo dentro de casa, ele morava num apartamento, ele guardou o carro que tinha roubado na garagem, e veio o helicóptero rodando sobre a casa, e ele falou assim: vamos fechar as janelas, apague as luzes. E a mãe, sabendo da situação do filho que era assaltante, com 19 anos de idade, o menino, e ela ficava apreensiva, o helicóptero rodando, a polícia passando na rua, tentando encontrar o carro do assalto, e ele ali quietinho, escondido dentro de casa. E ela passou muitas vezes essa situação, ficou preso, e ela falou assim: meu filho, eu nunca vou te visitar na cadeia, você entristece meu coração, eu não quero isso para você. E aí passou-se, o menino soltou da cadeia, voltou para a prática do crime, voltou a ser assaltante de carro,
E um dia, na troca de tiro com a polícia, ele morreu. A mãe, depois que sepultou o filho, falou assim: graças a Deus esse menino morreu. Era só tristeza para minha casa. Agora eu tenho paz. Antes eu não tinha. Meus queridos irmãos, Deus estava desgostoso com a humanidade, mas Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Noé não se misturou com a linhagem perversa. Noé foi uma bênção para a sua família. Noé fez a diferença para a sua geração. Noé, diz o texto, que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé causou impacto em seu mundo. Ele não apenas passou pela história, ele marcou a história, porque ele andou com Deus. Noé nadou contra a correnteza em direção ao céu. Noé andava com Deus. Todos nós queremos ter um filho assim, e que possamos ser filhos de Deus, que possam andar com Deus. Nós estamos vivendo os tempos mais sombrios na história da igreja. Tempos difíceis, tempos de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não tem jeito de correr. Vou mudar de Ibirité, vou lá para Mato Grosso. Também a pandemia está lá. Não, vou mudar do Brasil, vou lá para a Itália. Também. Esse vírus atingiu o mundo todo por causa da queda, meus irmãos. A queda atingiu a humanidade. Noé andava com Deus. E Noé, meus irmãos, servia ao Senhor entre os seus contemporâneos. E eu quero desafiar você, mesmo nesses dias difíceis, não perca a fé. Que Deus possa avivar o seu lar. Não deixe a leitura da Bíblia. Não abandone a sua família. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de amar a igreja. Não deixe de respeitar a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Nessa pandemia, meus irmãos, eu vi muitas pessoas abandonando a fé. Eu vi até pastores abandonando a fé. Deixaram de olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No ano de pandemia faltou alguma coisa? O Brasil produziu alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. Deus é o Deus provedor. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não promete para a gente a padaria, mas Ele promete para a gente o pão de cada dia. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele está conosco. Ele esteve com o seu povo no deserto durante 40 anos, suprindo as suas necessidades. Enfim, meus irmãos, diante de tudo que ouvimos, vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Reconheça que você é pecador. Confesse a Deus os seus pecados. Não deixe a maldade do seu coração dominar a sua vida. Não deixe a maldade dominar o seu coração. Fuja do pecado e corra para Deus. Nós devemos correr para Cristo. Não é isso que Jesus diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Corra para Jesus, só Ele pode saciar a nossa sede. Você que está em casa, corra para Jesus. Segunda coisa, construa um lar no Senhor. Casamento não é apenas uma união de corpos, mas de almas. Faça o culto doméstico, ore. Se você não é casado, peça um casamento no Senhor. Se o seu casamento está arrebentado, ore para que Deus restaure o seu casamento. Ajude outros a construir uma família na presença de Deus. Como pastor, já fiz mais de 100 casamentos. E o meu desejo é que Deus possa abençoar as famílias. Deus ama a família. Casamento somente no Senhor, e ponto final. E ponto final. Eu me lembro quando eu era jovem, mais jovem, ainda sou, né? Tinha 18 anos de idade. E aí eu me converti, Deus me trouxe para a igreja. Passei a servir a Cristo. E eu lembro que eu recebi um telefonema tentador. Uma jovem me chamou para eu sair.
para a balada, e eu dizia, não, agora eu vou para a igreja. Ele falou, não, vamos aproveitar a sua juventude. Eu falei, agora que eu estou aproveitando a minha juventude. Tentações, meus irmãos, nós teremos na vida. E aqueles que são casados também têm tentações. Os jovens também têm tentações. Quantas vezes o mundo quer destruir a nossa vida? O inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Construa um lar no Senhor. Não é isso que Jesus disse? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Ou seja, vieram os momentos difíceis, vieram pandemias, vieram crises, vieram dificuldades, vezes contrários, tentações, e esta casa não caiu, porque foi edificada na rocha. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Nós devemos construir o nosso lar no Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que a edificam. Só Deus pode construir a nossa casa. Mas finalmente, só pela graça de Deus podemos fazer diferença neste mundo mal. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ande com Deus, seja justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Permita-me contar um fato que aconteceu comigo. Me dê essa liberdade. Certa feita, o meu almoço no restaurante ficou para 4 pessoas, R$ 81,60. No entanto, no momento que a menina digitou na maquininha ali, deu R$ 51,60. E eu detectei. Eu falei, isso está errado. É mais. Eu vou, obrigado, né? E eu disse para ele, é o meu dever. Eu não posso criticar o governo, criticar os corruptos, criticar os que praticaram o mensalão e aceitar pagar menos por um erro de digitação. É por isso que Jesus disse, meus irmãos, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Olha, não permita que esses pequenos erros que você detectou, às vezes eu encontro algumas pessoas que às vezes dão um troco errado. Se te deu a mais, devolva o que é do outro. Fala, não, você me deu a mais, é tanto aqui. Já notar que nem muitas pessoas são boas de matemática, as pessoas são escravas hoje da maquininha, se ela não fizer ali bem feito, né, às vezes ela pode enganar. Então, se você é bom de matemática, olha, devolva. Mas se você também foi, por algum erro, passou a mais que ela, olha, corrija aqui, porque já aconteceu isso também, corrija aqui, porque o valor dessa conta é X. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, pela graça de Deus, fazer diferença nas primeiras coisas. Sabe por quê? Que nós seremos tentados. É por isso que nós devemos orar a Deus, sabe por quê? Que um cristão, se for alçado como José, o governador de toda a terra do Egito, ele seja fiel. Não venha envergonhar o nome de Jesus. Não venha fazer como aquele cristão que recebeu a propina e colocou o dinheiro na meia e depois fez a oração. Isso não combina para um cristão. Ele tem que ser honesto em todas as coisas, não aceitar propina, não aceitar a corrupção, não aceitar o pecado. Era assim a vida de Noé. Noé andava com Deus, Noé era homem justo entre os seus contemporâneos, Noé amava Deus. É o temor do Senhor. O que nos faz fugir do pecado? O temor do Senhor. Porque tudo que a gente faz na presença de Deus. Não é porque o Marcelo está olhando, não é porque o pastor está observando, não, meus irmãos, é porque Deus está observando as nossas vidas. E com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, pela graça de Deus, faça diferença no seu ambiente, no seu local de trabalho, na sua família. Onde você passar, faça diferença pela graça de Deus. É a graça de Deus que muda a vida da gente.
Que Deus te abençoe. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe você que está em casa. Que o Senhor esteja visitando o seu coração. Vamos colocar em pé e vamos falar com Deus. Vamos pedir, ó Deus, nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos te amar. Nós queremos ser íntegros e retos perante a tua presença. Pai bendito, nós vivemos num mundo mau, Senhor, um mundo caído. O pecado, Senhor, atingiu a raça humana. Tua palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ó Senhor da glória, tem misericórdia de nós. O Senhor está triste também com este mundo. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor não vai destruir mais esse mundo com água, mas vai destruí-lo com fogo. Ó meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão. Nós queremos viver na tua presença. Enquanto aqui vivermos, Senhor, nós queremos viver, ó Deus, construindo o nosso lar na presença do Senhor. Nós queremos, ó Deus, confessar a Ti os nossos pecados, ó Deus, e abandoná-los. Nós queremos correr para Cristo. E nós queremos confiar não nos nossos méritos, mas nós queremos confiar na graça de Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós queremos viver, Senhor, andando com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida íntegra e reta entre os nossos contemporâneos, como, ó Deus, Noé andou com o Senhor. Nós queremos andar com o Senhor. Ó Deus, que cada crente aqui seja uma bênção na família, uma bênção no trabalho, uma bênção na sociedade. Deus bendito, nós queremos construir vidas com o evangelho de Jesus. Nós queremos, ó Deus, fazer diferença neste mundo mau. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias da igreja, encha cada irmão que veio aqui nesta noite, Senhor, com o teu Santo Espírito, e que todos sejam abençoados pelo Senhor, visitados pela tua graça, e saiam daqui, ó Deus, para abençoar os seus lares, saiam daqui, ó Deus, para ser bênção na sociedade, saiam daqui para ajudar outras pessoas. Ó grande Deus, usa a nossa vida com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão, com a tua bondade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais fiel.